Olá, meus irmãos. O príncipe que há de vir. Devido aos acontecimentos atuais, alguns estão confundindo o anticristo com o príncipe Charles, por exemplo. Então vamos conhecer um pouquinho mais o que a palavra nos fala sobre o anticristo e sobre de onde ele virá. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Vemos aqui que o anticristo, o espírito do anticristo, ele nega a Deus e nega também que Jesus é o seu Filho. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. Embora Jesus seja mencionado em 15 suras e 93 versos do Corão, sempre é deixado muito claro que ele não é o Filho de Deus. Lembre-se, para o Islã, Jesus é chamado de o profeta Isa. Segundo o Islã, Jesus, quando ainda era um bebê, Alá teria lhe permitido falar. E Jesus teria dito: "Sou o servo de Alá, o qual me concebeu o livro e me designou como um profeta." Jesus não será reconhecido como Filho de Deus para o anticristo. Mas todo espírito que não confessa Jesus, este não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Alá é o único, Alá o absoluto. Jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Então o anticristo terá um espírito que negará que Jesus é o Filho de Deus. Qualquer que negue o Filho, este também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho, este tem o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Também permanecereis no Filho e no Pai. E depois das 72 semanas, o Messias será tirado, mas não por ele mesmo. E o povo de Unsar que virá, destruirá a cidade e o lugar santo, e o seu fim será como um dilúvio. A palavra Sar utilizada significa príncipe ou governante, nos deixando um significado claro de que o anticristo será um governante com poder político. Jerusalém foi destruída no ano 70, com as invasões do Império Romano, sob a batuta do general Tito, o que faz muitas pessoas confundirem, pensando assim: já que foi o Império Romano que invadiu Jerusalém no ano 70, e o texto em Daniel deixa muito claro que o anticristo viria da descendência daqueles que destruíram Jerusalém. Então o anticristo só pode ser um romano. Vem daí a falácia de que o anticristo seria um papa. Calma, o atual papa, Mário Bergoglio, o Papa Francisco, não é o anticristo, mas com certeza é um falso profeta. Mas voltamos ao raciocínio. O Império Romano ataca Jerusalém. Só que nisso tem um porém. As tropas guiadas pelo Império Romano na invasão de Jerusalém eram quase na sua totalidade feitas por árabes. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Funcionava assim:
o Império Romano ia atacando as cidades e crescendo cada vez mais. Então, para o seu exército continuar crescendo, eles pegavam os homens das cidades invadidas para o seu exército. Aqueles que não concordavam em lutar pelo Império Romano, eles eram para a invasão de Jerusalém. O exército representando o Império Romano era quase que completo por provincianos árabes. Isso você pode conferir, por exemplo, no livro A Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular na destruição de Jerusalém no ano 70. Só para se ter uma ideia, as legiões que atacaram Israel, a 5ª, a 10ª, a 15ª, a 12ª, a 18ª e a 3ª legião, tínhamos ali árabes, sírios, egípcios. O exército que representou Roma no ataque a Jerusalém era feito pelo histórico povo que detém o ódio por aquela região, desde a época de Isaac e Ismael. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satã, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satã habita. Essa passagem diz respeito à carta às igrejas. Esta está falando de Pérgamo, onde Antipas morreu. As 7 igrejas de Apocalipse que recebem as cartas, todas elas ficam na Turquia. E a menos que a Escritura Sagrada esteja errada, é de lá que virá o Anticristo. Para você ter uma ideia, a passagem em Apocalipse que se refere ao Anticristo na Bíblia, os muçulmanos enxergam nessa passagem a figura do Messias islâmico no fim dos tempos, o Mahdi, ou Mahdi, como alguns brasileiros costumam a dizer. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Os muçulmanos veem na figura que o cristianismo chama de Anticristo como o seu Messias, que eles chamam de Mahdi. Temos um estudo completo sobre o Anticristo Islâmico que eu vou deixar na descrição, juntamente com o link para download grátis do livro Anticristo, o Messias Esperado pelo Islã, de Joel Richardson. Para esse vídeo não ficar muito longo, ele ficará como uma parte 1. Nossos vídeos de estudo agora também estão ficando disponíveis na plataforma Rumble. Se possível, inscreva-se lá na plataforma Rumble também, caso esse nosso canal venha a ser censurado como o nosso antigo Palavra Rejeitada. Te vejo na parte 2. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.